Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Thiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 38, que é a nossa revisão e avaliação. Então, anote tudo na nossa aula, né? Prepare o seu material e, sem mais demora, vamos começar a nossa aula. E aqui na nossa aula nós vamos revisar muita coisa sobre os nossos números inteiros, tá bom? Então é exatamente quando a gente tem ali aquele sinalzinho de menos na frente do número, tá? Professor, e o sinalzinho de mais? É porque com o sinalzinho de mais você já trabalhava com esses números, tá bom? Só que aquele sinal de mais nem sempre ele é obrigatório aparecer, tá? Então aqueles números que a gente sempre utilizou para conferir, né? 0, 1, 2, 3... nada mais é do que os nossos números positivos. Então é o 0, mais 1, mais 2, mais 3, são os mesmos números. Quando a gente passou a trabalhar com os números inteiros, começou a aparecer os nossos números negativos. E aí começa a entrar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. E logicamente que se eles apareceram, nós temos que aprender a fazer aquelas operações com eles. Tanto a operação de adição, como a de subtração, multiplicação, divisão, potência, né? E mais lá para frente vamos também aprender a nossa raiz, ok? Mas não precisam se assustar, tá? Vamos passo a passo. Então vamos começar aí exatamente com os nossos números inteiros. Vamos lá. Os números inteiros. Atualmente é bastante comum percebermos a presença desses números negativos, como na medida de temperaturas abaixo de zero, né? Quando está muito frio ali, né? Congelando abaixo de zero. Nas relações monetárias, quando a gente tem, né, prejuízos, então nós temos ali, né, um saldo negativo. Na medida de altitude, que é exatamente quando a gente tem ali um nível abaixo do nível do mar. De fusos horários, né? Temos aí lugares que tem 1 hora a menos, 2 horas a menos, 3 horas a menos, ali do lugar de onde a gente mora. Então também, né, é representado com números negativos, ou até mesmo no calendário gregoriano, separado por anos anteriores a Cristo. Então eu tenho certeza que você já deve ter visto, né, ali aquelas representações ali de idade, tipo, isso aconteceu há tanto tempo antes de Cristo, né? Tanto tempo depois de Cristo, né? Então, os antes de Cristo a gente pode também representar ali com números negativos, né? Por quê? Porque ali no calendário gregoriano, a partir do momento que Cristo nasceu, passou a conferir daquele momento em diante. Então, ali é o ponto zero, tá? Então, dali para frente são os positivos. Então, os antes de Cristo vão ser exatamente ali os números negativos, tá? Então, você consegue observar que nós temos aí, né, muita representação de números negativos aí no nosso dia a dia, né? Qualquer reportagem aí que você for ver, vai mostrar ali uma temperatura abaixo de zero, vai mostrar ali, né, uma relação monetária, né, de um prejuízo, que também é negativa, vai mostrar ali uma medida ali abaixo de zero, né, abaixo do nível do mar, vai mostrar ali algo, ou algum lugar, na verdade, com um fuso horário, né, que seja negativo, ou seja, 1 hora a menos, 2 horas a menos do que a nossa, e também aí a nossa representação do calendário gregoriano, que é exatamente antes de Cristo e depois de Cristo. Ok? Visto isso, né? Um número é conhecido como inteiro. Vamos lá. Nossos números inteiros. Se ele for um número natural, N. Ok? Então, quem são nossos números naturais? Nossos números naturais são aqueles que a gente representa pela letra N, que são quem? Exatamente os números que a gente usa para conferir, que sempre usamos para conferir. 0,
1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esse daqui são os números naturais. E aí os nossos números inteiros vão ser quem? Vão ser os nossos números naturais mais o oposto do número natural. Ou seja, né, temos aqui os nossos números naturais e mais os seus opostos. Então, quem é o oposto? Quem é os nossos opostos dos nossos números naturais? É o mesmo número, porém com sinais contrários, tá? Então, os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e mais os seus negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E isso vai formar o quê? Os nossos números inteiros, tá? Então, nossos números inteiros vão ser quem, né? Vindo lá do menos infinito. E aí nós temos aí, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, indo até o mais infinito, tá bom? Então, números naturais são aqueles que a gente já utilizava, né? Utilizava ali para conferir. Sempre soubemos aí conferir, né? E aí os nossos números inteiros aparecendo aí também o sinalzinho de menos na frente, tá? Que são exatamente os nossos números antes do zero, tá? Então, se estamos falando, né, do zero para frente, são os naturais, que também fazem parte aqui dos nossos números inteiros, tá bom? Então, se você for observar, ó, a partir do zero para frente, são exatamente os nossos mesmos números naturais. Porém, o nosso conjunto dos números inteiros vão ser os naturais mais os seus opostos, que são os números negativos, ok? Temos aí vários subconjuntos, tá? De números inteiros. Vamos aqui ver alguns exemplos de subconjuntos, tá? São alguns subconjuntos. Então, nós temos aí, ó, quando você vê esse asteriscozinho aqui em cima, tá? O que que significa? Significa que nesse conjunto não está incluído o zero. Mas, professor, agora o senhor não mostrou com o zero? Sim, mas não havia esse asterisco, tá? Ó, representação do nosso conjunto de números inteiros é somente o z. Se eu estou acrescentando, né, um símbolozinho, eu estou querendo representar um subconjunto, ok? Então, eu tenho aqui o z com o meu asterisco, significa que eu não estou acrescentando o zero, tá? Então, não tem aqui o zero, tá? O zero não faz parte desse conjunto, tá bom? Que é exatamente como é que a gente vai ler. É o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, são todos os números inteiros menos aquele número que é nulo, que é o nosso zero, tá? Por que que é nulo? Porque ele não possui ali valor nem positivo e nem negativo. Temos aqui a nossa outra representação, que é o nosso z, que é a representante do conjunto dos números inteiros, porém com o sinalzinho de mais ali junto com ele. E o que que significa? Significa que esse aí é o conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, estamos retirando aí os números negativos, tá? Retiramos todos os negativos. Então, eu vou ter do zero para frente, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Esse conjunto aqui
é o mesmo conjunto dos números naturais que a gente acabou de ver, tá? Na cartela anterior. E é exatamente como a gente fala, conjunto dos números inteiros não negativos. Próximo, note que esse conjunto é o conjunto dos números naturais, que também é subconjunto dos inteiros, tudo bem? Vamos seguindo. Quando nós temos um sinalzinho de menos, tá? Quando temos um sinalzinho de menos, significa o quê? Que nós vamos retirar os números positivos. Então, é o conjunto dos números inteiros não positivos. Estamos retirando todos os números positivos. Então, eu tenho do zero para trás. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Agora, olha, nós temos o mais e nós temos também o asterisco. Lembrando, sempre o asterisco vai significar o quê? Que é sem o zero. E o mais significava o quê? Que era sem os negativos. Tá? Então aí vai ser o quê? Vai ser o mesmo conjunto que a gente acabou de ver aqui, ó, que eram os números inteiros. Porém, agora a gente vai tirar o zero, tá? Por causa do asterisco. Então a gente vai ler o quê? Conjunto dos números inteiros positivos. Só vai ser os positivos. Então, do 1 para frente. Por que o zero não vai entrar aí? Porque o zero ele não é nem positivo e nem negativo. A mesma coisa serve para o meu subconjunto aqui, ó. Que é o que? Os meus conjunto dos números inteiros negativos. Então, também retiramos o zero por causa do asterisco que está aqui representado. Tá bom? Então, aqui nós vamos tirar o zero e todos os positivos. Perceba que todos esses conjuntos são subconjuntos de Z, ou seja, subconjunto dos números inteiros. Tá bom? Da agora eu escrevi subconjuntos separado, mas subconjunto nós escrevemos junto, tá bom? E aí são todos os subconjuntos de Z, ou seja, subconjuntos dos números inteiros, que são quem? Conjunto dos números inteiros. Temos aqui a nossa reta numérica. E aí o conjunto dos números inteiros, a gente começa do zero, tá? E aí para frente teremos todos os positivos, que não precisa obrigatoriamente aparecer o seu sinal, tá? Indo até aí o mais infinito, tá? São todos os números positivos. E para trás do zero são todos os números negativos. Os negativos obrigatoriamente precisa aparecer o sinal de menos, indo até o menos infinito. Então, para trás do zero são todos os números negativos, tá? E aí essa daqui é a nossa representação dos nossos números inteiros, tá? Que a gente vai representar aqui pela nossa letra Z, ok? Sabendo disso, agora sim, relembramos, né, como é que funcionam aí os nossos números inteiros. Vamos agora começar a fazer algumas operações aqui com os nossos números inteiros. Vamos aqui para o nosso exemplo 1. No início do mês, o saldo bancário de João era de R$ 841. Ok, então não tem nenhum sinalzinho de menos, então o seu saldo é positivo, R$ 841 positivos. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, ou seja, ele pagou. Se ele pagou, vai o quê? Vai diminuir, menos. Um no valor de
737, então, menos 734. E outro de 219. Então, ele pagou duas contas. Tá? Também fez um depósito. Se ele fez um depósito, ele aumentou o dinheiro na sua conta. Ele depositou, ou seja, ele acrescentou, tá? Então, ele acrescentou mais dinheiro na sua conta. Se ele acrescentou mais dinheiro na sua conta, significa que aumentou. Então, ele acrescentou, fez um depósito na sua conta no valor de R$500. E aí a pergunta é, qual o saldo de João no final desse mês? Então, basta a gente fazer aqui as nossas continhas, ó. 841 menos 734. E aí eu vou chegar no meu resultado de R$107. E agora eu também vou fazer aqui logo a minha conta, né? De R$500, que foi o depósito, menos aí os 219. Tanto faz se eu fizesse agora a conta ou somente depois. Ia dar o mesmo resultado. Vou fazer melhor, para não atrapalhar, né, para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou, né, descer aqui o continha, vamos fazer passo a passo, sem acelerar. Vamos lá. Mais 500. Então, R$107, né, menos 219 do meu segundo cheque. Eu vou ficar no saldo, né, negativo de 112. Porém, depois eu depositou, né, mais 500. E aí, eu chego no meu resultado, né, fazendo aí só continhas de mais e menos, 388, tá? Então, sempre que você vê um menos, significa o quê? Que eu estou devendo ou que eu retirei, né, aquele valor da minha conta, tá? Então, aqui é como se, né, o João tivesse devendo R$112, porém ele depositou, né, ele tinha R$500 ali, então ele pagou o que ele estava devendo e ainda assim sobrou 388. Esse é o saldo da conta de João ao final do mês, ok? Vamos aqui ao nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2, em certa localidade, a temperatura às 5 horas era de menos 4 graus Celsius. Menos 4, negativos. Né? E às 7 horas foi para 0 graus Celsius. Quantos graus aumentou a temperatura das 5 às 7 horas? Então vamos lá. Temos aqui, né? Vou colocar aqui como se fosse o nosso termômetro. Tá? Então, estava quanto? Menos 4. Então, estava menos 4 aqui. Aqui é menos 3, menos 2, menos 1. E aqui é 0. Então, basta a gente saber, né? Quantos graus aumentou. Estava aqui no menos 4, ó, 1 grau. 2 graus, 3 graus e 4 graus. Então, quantos graus aumentou? Nossa resposta aumentou quantos? 4 graus Celsius. Essa aqui é a resposta do nosso exemplo 2, ok? Bem simples, tá? Não tem nada demais, nenhum segredo aí, né, absurdo. Vamos aqui ver mais um exemplo, para continuarmos aqui praticando, tá? Nosso exemplo 3. Observe o circuito representado pela figura abaixo, que começa no local indicado pela letra A, ou seja, aqui, e termina pela letra H. Vamos só mudar aqui o sentido dessas setas, tá? Porque aqui sai da nossa letra E e vai para a nossa letra F. Aqui sai da letra F e vai para a nossa
letra G. Vamos só ajeitar aqui a setinha, né? Sai da letra E e vai para a letra F. Sai da letra F, vai para a letra G. E sai da letra G e vai para a letra H, ok? Então, aqui para representar. Então, vamos lá. Basta a gente saber, ó. Só que, quanto equivale o A? Vai começar o A com 9. Então, aqui no meu A é 9. E aí eu quero saber qual é o valor de H. Então, basta a gente fazer nossos cálculos, né? 9 vezes 2, 18. Agora, 18 menos 3, 15. É só ir fazendo passo a passo. Vamos lá. 15 multiplicado por menos 3. Faz o jogo de sinal, mais com menos, que vai dar menos. 15 vezes 3, 45. Agora, menos 45 dividido por menos 5. Menos com menos, mais. Sinais iguais. 45 dividido por 5, 9. Por quê? Porque 9 vezes 5 é 45. Agora, 9 mais 9, 18. 18 vezes 9, tá? Só é uma multiplicaçãozinha simples, tá? Então, 18 vezes 9, 162. Não precisamos fazer jogo de sinal porque os dois são positivos. Então, o resultado já vai dar positivo. E aí, 162 dividido por menos 6, agora sim eu vou fazer jogo de sinal, menos com mais, menos 162 dividido por 6, meu resultado é 27. Então, resultado, menos 27, ok? Pode ter dado um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque é exatamente essa multiplicação que você teria que fazer, né? Aqui do 18 vezes 9, eram os únicos cálculos que você pode perder um pouquinho mais de tempo. 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 1 é 9, com 7, 16. Tá? E aí você vai pegar os 162 e dividir por 6. 16 dá 2, 2 vezes 6 é 12. Sobram 4, baixa o 2. E aí 42 dividido por 6 é 7. Sobrando 0, porque 7 vezes 6 é 42. Chegando nos mesmos 27. Só que ali fizemos primeiro o jogo de sinal e vimos que era negativo. Agora, vamos aqui ao nosso exemplo 4. Uma caixa contém 20 bolas. As bolas são numeradas de 1 a 20. Tá? Então, já sabemos aqui que o nosso espaço amostral vai ser de 1 até 20. Tá? Retirando-se uma bola ao acaso, calcule nossa primeira probabilidade de ela ser uma bola par. Então, como é que a gente calcula a probabilidade? Minha probabilidade vai ser o quê? Vai ser meu número do meu evento A dividido pelo meu número de elementos do meu espaço amostral. Eu sei que no meu espaço amostral eu tenho 20, porque são 20 bolas. Das 20 bolas, quantas são pares? 10. E aí eu vou simplificar. Eu tenho 1,2 ou 0,5 ou 50%. Tá bom? Aqui é a nossa letra A. Nossa letra B vai ser o quê? A probabilidade dessa bola retirada ser um número múltiplo de 5. Quem são os múltiplos de 5? Múltiplos de 5 são 5, 10, 15 e 20. Então, temos 4 possibilidades. Fazendo o mesmo procedimento. Quem vai ser? Eu tenho 4 possibilidades dentro das 20 bolas. Simplificando,
1 quinto, que é o mesmo do que 0,2, que é o mesmo do que 20%. E a nossa letra C, que vai ser o quê? Nossa letra C, a probabilidade dela ser uma bola com número par ou múltiplo de 5. Agora são as duas coisas. Porém, a gente vê que tanto o 10 como o 20 são as duas coisas. Então, são 10 pares, porém, né, eu tenho que acrescentar mais 2 ímpares, que é o 5 e o 15. Então, vai mudar o quê? Vai mudar a minha quantidade. Em vez de 10, agora eu tenho 12 das 20 bolas. Simplificando aqui, né? Por 2, eu vou chegar em 6 e 10. E ainda por 2, eu posso chegar em 3 quintos. O que significa isso? Que a cada 5 bolas, né, 3 ali vão favorecer ali o meu resultado, ok? Então essa foi a nossa revisão, eu espero que vocês tenham, né, compreendido ali tudinho, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!